Seja bem-vindo ao mundo marcial. Você pode estar se perguntando como o pancrácio e o MMA diferem. Neste vídeo, examinaremos as diferenças entre o pancrácio antigo e o MMA. Resumindo, as principais diferenças entre o pancrácio antigo e o MMA são que os pancracistas podiam lutar até a morte, altamente brutal, dependiam de habilidades de luta livre, lutavam sem equipamento de proteção e na maioria das vezes estavam nus. E os homens lutavam por orgulho, status e em homenagem aos deuses gregos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. História. Pancrácio Antigo tem suas raízes na Grécia Antiga, onde foi introduzido nos Jogos Olímpicos de 648 a.C. MMA tem suas raízes no Brasil da década de 1920 com Vale Tudo, sendo a primeira promoção de MMA o Shooto Boxing em 1989. A fundação do UFC ocorreu em 1993, quando o termo artes marciais mistas foi cunhado pela primeira vez. Objetivo: Pancrácio Antigo foi criado como esporte para os antigos Jogos Olímpicos, que tinham significado religioso por serem realizados em homenagem ao deus grego Zeus. Foi também uma forma de treinar soldados no combate corpo a corpo e de celebrar a aptidão física, a coragem e o ideal grego da virtude ou excelência. O esporte não era comercializado e tinha mais a ver com honra e prestígio pessoal e da cidade-estado. Para muitos, vencer também era considerado uma forma de favor divino junto aos deuses. Para os homens na Grécia Antiga, o pancrácio era uma forma de demonstrar destreza física e honra, contribuindo para o seu status na sociedade. Alguns poderiam ingressar no círculo do governante, como Dioxipus fez com Alexandre, o Grande. MMA foi desenvolvido, principalmente o UFC, com o intuito de encontrar a arte marcial mais eficaz, colocando-os uns contra os outros em uma disputa com regras mínimas. No entanto, embora este tenha sido o único ponto de venda do UFC, todas as promoções de MMA são fundadas com a finalidade de obter lucro, assim como a maioria das empresas. Ao mesmo tempo, os atletas de MMA são esportistas profissionais que muitas vezes buscam fama e sucesso financeiro por meio das lutas. Muitos também estão lutando por campeonatos e se tornando os melhores, mas isso geralmente é um subproduto. Regras e regulamentos. Pancrácio Antigo tinha apenas 2 regras, sem morder ou arrancar os olhos. Todo o resto era um jogo justo. MMA possui um conjunto abrangente de regras, incluindo classes de peso, rounds, limites de tempo e técnicas proibidas como cabeçadas, golpes na virilha e golpes na nuca. Estilos, técnicas e habilidades de luta. Antigo pancrácio tinha poucas regras, o que significava que os competidores usavam meios brutais para vencer de qualquer maneira necessária. Eles pretendiam machucar seu oponente para fazê-lo desistir. Se o seu oponente não desistisse, eles poderiam vencer através da morte. Alguns exemplos de técnicas brutais usadas incluem quebrar os dedos do oponente, estrangulamento traqueal, golpes na virilha, garganta e coluna, pisando em um oponente caído, cabeçadas, quebrar os ossos de um oponente e continuar a lutar e bater ou esmagar a cabeça de um oponente contra o chão. Além disso, como o boxe e o wrestling eram as principais artes marciais da época, a maioria dos pancracistas eram lutadores habilidosos que eram ineficazes com golpes nas pernas e golpes em geral. Isso significava que o wrestling era o principal estilo de luta utilizado e a maioria das lutas era decidida colocando o oponente no chão e aplicando estrangulamentos e chaves de articulação. Os nocautes eram menos comuns e as mortes eram raras, mas eram permitidas. Isso também significava que os pancracistas que eram habilidosos com técnicas de chute tinham uma grande vantagem e na maioria das vezes venceriam seu oponente mais previsível. MMA. Os lutadores são extremamente habilidosos e completos à medida que a popularidade e a competição aumentam. É também porque os lutadores de MMA sabem da importância de se tornarem altamente qualificados em uma arte marcial de trocação como o kickboxing ou o Muay Thai, uma arte do wrestling para controle, e o jiu-jitsu brasileiro para finalizações. Segurança e atenção médica. Antigo pancrácio era conhecido por sua brutalidade e havia pouco ou nenhum atendimento médico imediato para ferimentos.
Na Grécia Antiga, o conceito de medicina desportiva era inexistente e a compreensão de como tratar lesões era rudimentar em comparação com os padrões contemporâneos. Embora possa ter havido algumas formas básicas de cuidados, como o uso de ligaduras, talas e alguns remédios à base de ervas, o conhecimento médico e os recursos disponíveis eram limitados. Os cuidados teriam sido administrados no local ou na casa do atleta. Para uma recuperação a longo prazo, o atleta teria contado com o apoio de familiares, amigos ou de seu patrono. MMA conta com equipe médica disponível e a segurança dos lutadores é prioridade máxima, com atendimento médico imediato ou transporte hospitalar disponível. O MMA também conta com médicos ao lado do ringue que podem inspecionar o lutador no meio do round, mediante solicitação do árbitro. Os médicos do ringue têm o poder de encerrar a luta se acreditarem que a lesão é grave e pode piorar se a luta continuar. Eles têm em mente o melhor interesse do lutador. Se os lutadores estiverem gravemente feridos, eles poderão passar o tempo que precisarem para se recuperar totalmente. Isso pode levar 1 ou 2 anos, se necessário. Equipamento de proteção. Pancrácio antigo. Os pancracistas não usavam nenhum equipamento de proteção e na maioria das vezes competiam nus. MMA. Os lutadores usam luvas sobre bandagens, protetores bucais e shorts. As lutadoras de MMA também usam camisa e os lutadores amadores usam equipamentos de proteção adicionais, como protetores de cabeça. Método de vitória. Antigo pancrácio. Os lutadores podiam vencer por nocaute, finalização, desistência e morte. Os lutadores poderiam desistir ou se submeter levantando o dedo indicador. MMA. Os lutadores podem vencer por nocaute, finalização, decisão do juiz, desclassificação do adversário ou desistência. Treinamento. Antigo pancrácio. O treinamento foi integrado à estrutura da sociedade grega e visava criar um indivíduo versátil e fisicamente capaz, pronto tanto para a competição atlética quanto para a guerra. No entanto, neste momento, havia uma ausência de ciência do desporto, o que significava que os pancracistas não tinham ideia sobre nutrição, prevenção de lesões e técnicas de recuperação. MMA. O treinamento é um empreendimento altamente especializado, multidisciplinar e científico destinado a preparar lutadores para competir contra oponentes igualmente habilidosos no mais alto nível. Muitos lutadores de MMA treinam durante a maior parte da vida, pelo menos mais de 15 anos, têm vários treinadores de diferentes disciplinas. Participação por gênero e idade. Pancrácio antigo. Era exclusivo para participantes do sexo masculino. Inicialmente era apenas para homens, mas os meninos, menores de 18 anos, começaram a competir nos Jogos Olímpicos em 200 a.C. MMA inclui lutadores masculinos e femininos com ênfase crescente nas competições femininas. Os lutadores de MMA devem ter acima de 18 anos. Arena de luta. Pancrácio antigo. Era disputado em terra fofa ou areia em arenas ao ar livre, o que proporcionava uma superfície natural e indulgente, adequada ao intenso combate do esporte. As arenas de luta eram simples e funcionais, com uma área designada para os combatentes que geralmente era plana e delimitada. Como os eventos foram realizados ao ar livre, os competidores tiveram que enfrentar elementos como a chuva ou a posição do sol. MMA. As lutas acontecem dentro de ringues acolchoadas, gaiolas ou octógonos. Esses locais internos são projetados para proteger os lutadores das intempéries e garantir um ambiente de combate consistente para todos os competidores. Pancrácio moderno versus MMA. Resumindo, as principais diferenças entre o pancrácio moderno e o MMA são que o pancrácio moderno tem muito mais técnicas ilegais que sufocam a luta, usa um sistema de pontuação, os nocautes para a luta como no boxe, a área de competição é um tatame de wrestling, e os lutadores devem usar protetores de pele, shorts e caneleiras. O pancrácio moderno tem muito mais regras do que o MMA, o que significa que o pancrácio se tornou uma estranha sombra do que era e pode ser considerado uma versão diluída do MMA. Desde 2010, sob a governança da United World Wrestling, UWW, o pancrácio moderno é regido por regras que priorizam a segurança. A UWW também supervisiona a luta livre olímpica, de onde vem o foco na segurança. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal.
Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.